Meus irmãos, quero compartilhar algo com vocês. Lições que Deus me ensinou com a história de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias era um copeiro muito respeitado da Pérsia. Então, ele estava ali servindo ao rei Artaxerxes. O que aconteceu? Ele estava lá na vida dele tranquilo, de boa, né? Naquela vida mansa, tranquila. O que aconteceu? Chegou uma pessoa e falou para ele: ô Neemias, Jerusalém foi atacada e as pessoas, muitas foram levadas como escravas, e o povo que sobrou está sofrendo uma grande desolação. É um grande sofrimento, os muros, né, foram derrubados, a cidade foi queimada. E, gente, Neemias, mesmo estando ali tranquilo na vida dele, ele sofreu. A Bíblia diz que ele sentou, chorou. Depois ele foi orar a Deus, foi clamar, fez jejum. E a oração dele foi tão bonita. Ele começa a oração dele exaltando o nome de Deus, depois reconhecendo e pedindo perdão pelos erros que os irmãos judeus, né, lá em Jerusalém cometeram. Então ele pede perdão. Por quê? Porque não obedeceram às leis de Deus, então sofreram. E aí ele se comove, né? Ele faz o quê? No caso, eu sempre falo isso, empatia. Ele saiu da posição dele, se colocou na posição daqueles que sofrem e intercedeu perante Deus. E Deus maravilhoso, obviamente, né? Perdoou e ajudou aquela cidade a ser reconstruída. Tanto que ele, o Neemias, pediu para o rei Artaxerxes permissão para sair dali daquela função de copeiro e voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E ele conseguiu. Então isso tudo foi o quê? Foi, primeiro, reconhecimento, né, dos erros, pedido de perdão e pedir a ajuda de Deus. Então, irmãos, que lições que a gente pode tirar disso aqui? Então, a primeira lição que eu tiro e quero compartilhar é a seguinte: nós sofremos pela desobediência às leis de Deus. Tá claro isso? Tanto lá atrás, no passado, né, a história de Neemias, o povo sofreu porque desobedeceu a Deus, porque foram adorar outros deuses, porque não seguiram as leis que Moisés trouxe, os 10 mandamentos. Eles sofreram por isso. E hoje nós também sofremos por isso. Se vocês pararem para olhar bem a vida de vocês, e eu também falo isso para mim, se eu parar para olhar minha vida, todos nós sofremos porque não obedecemos às leis de Deus. Veja bem, as leis são simples. Resumindo todas as leis, amar a Deus e amar ao próximo. Então, se a gente não obedece, se a gente não segue ali aqueles mandamentos, a gente traz sofrimento para as nossas vidas. Se a gente não escuta ali os conselhos de Deus, os conselhos de Jesus, a gente traz sofrimento para as nossas vidas. Mas a parte boa é que quando a gente reconhece isso, a gente se arrepende, a gente pede um verdadeiro perdão a Deus ali com sinceridade, Deus vem e muda tudo. Deus vem e tira a gente do cativeiro. Deus chega e tira a gente daquele lugar onde nós mesmos entramos por causa do nosso livre-arbítrio. Então essa aí é a lição que eu trago para vocês. E tem mais. Olha só, como eu falei, né? O sofrimento vem pela desobediência às leis de Deus. Segundo, o que a gente deve fazer, como Neemias fez? Pedir perdão pelos pecados, reconhecer. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu peço perdão a Deus e peço a ajuda dele constantemente. E graças a Deus eu estou muito feliz porque Deus é constante na minha vida. E eu quero trazer isso para vocês também. Então eu não sei que caminhos que vocês estão trilhando, mas eu sugiro, né? Assim como Jesus também sugeriu, não entre pela porta larga, entre pela porta estreita, né? Porque a porta larga leva à perdição. O que é isso? Entrar pela porta estreita é viver as leis de Deus. E entrar pela porta larga é fazer livre-arbítrio, né? Fazer aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo deseja, aquilo que a carne quer, ser escravo da carne, não seguir as leis de Deus. Isso é a porta larga que infelizmente leva muitos à perdição. Mas a boa notícia é que ainda tem jeito. É como Neemias fez, é orar, é suplicar, é pedir perdão, é reconhecer o erro e falar: Deus, me dá outra chance, Deus, me ajuda. E ele, Deus, é um pai tão amoroso que ele vem perdoando, vem revertendo, vem corrigindo, vem consertando, vem ajudando de verdade. Então essas são as boas notícias e essas são as lições que ainda dá tempo, tem jeito. E assim, para terminar, né, a quarta lição que eu tiro da história de Neemias.
Interceder pelo próximo. Gente, que coisa linda. Veja bem, Neemias estava lá numa vida tranquila de copeiro, super respeitado lá, mas ele saiu da posição dele para ir clamar, para ir orar, interceder. E ele foi lá e fez, né? Porque ele saiu, teve permissão do rei para sair e ir lá reconstruir a cidade. Olha que coisa linda. Neemias, ele viu o sofrimento, ele soube do sofrimento, ele sofreu, ele chorou e ele foi lá e fez alguma coisa, ele ajudou. Assim somos nós hoje também. Não dá para você ver um irmão sofrendo, passando fome, passando aperto e você não fazer nada. Nós não podemos ser indiferentes, porque Deus nos ensina o amor. Primeiramente o amor a Ele e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então é importante sim que a gente veja o sofrimento dos nossos irmãos. Por exemplo, um vizinho, um familiar, alguém que esteja precisando de ajuda, alguém que está no hospital morrendo lá de câncer. Então assim, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer. O que a gente não pode ser é indiferente à dor do próximo. Eu gosto muito de um homem chamado Pat Adams. Se vocês quiserem pesquisar, olha aí, ele fala que o inimigo das nossas vidas não é a morte. Ele fala que o inimigo é a indiferença. E isso é muito bonito. Esse Pat Adams, ele é um médico, que ele foi pelos hospitais levando alegria para as crianças. Tem até um filme com ele, se vocês quiserem ver. Mas o que eu quero pegar é a frase que ele fala, né? Que a morte não é o inimigo é a indiferença. Olha só que coisa forte, que coisa importante. Então eu termino esse vídeo aqui trazendo essas lições maravilhosas e pedindo para vocês, não sejam indiferentes à dor do próximo. Vai lá e ajuda. Você pode ajudar sim. Quem está passando fome com alimentos, você pode ajudar sim quem está no hospital, sofrendo, né, com dores lá terminais. Você pode estar orando, pedindo para Deus tirar aquela dor, pedindo para Deus curar. Você pode estar intercedendo pelos irmãos que te pedem oração. Isso é muita coisa sim, oração faz milagres. E você pode ajudar de várias maneiras. Eu já fiz vídeo aqui também de como ajudar o próximo. Gente, tem N situações que vocês podem fazer. Tem várias coisas aí bacanas, doação de sangue, você pode ser voluntário, fazer o sopão da meia-noite, ajudar quem está passando fome na rua, pagar uma quentinha para um morador de rua, doar alimentos para quem não tem, para quem está desempregado. Então, assim, tem muitas coisas legais que a gente pode fazer. A única coisa que a gente não pode fazer é ser indiferente à dor do próximo. Tá bom? Então, eu termino esse vídeo aqui agradecendo. Muito obrigada pela presença de todos e fiquem com Deus.